Ok, queridos, aula 12 é uma aula que tem muita informação, então eu vou ter que acelerar bastante, mas depois vocês com calma vão poder trabalhar esse conteúdo aí, tá bom? Então a gente vai trabalhar aí dos capítulos 13 a 21, que é a divisão da Terra. Algumas informações são mais simples, mais básicas, outras a gente acaba correndo por conta do tempo que a gente tem para apresentar em aula, tá? Começa o texto dizendo: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. A gente vai ver pelo próprio texto aí que Josué tem perto dos seus 85 anos aí, porque a gente vai ver uma menção de Caleb a respeito da idade dele. Nós sabemos que Caleb e Josué eram contemporâneos, tá? Então a gente deduz aí que Josué nessa época específica ele tinha por volta dos seus 85 anos. Essa é a terra que resta, todas as regiões, Deus falando para Josué, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde a Ara dos Sidônios até a Feque, a região dos amorreus, a dos gibleus, todo o Líbano para o leste, Baal-Gade, do pé do Monte Hermon até Lebo Amate. Tá? Então Deus está deixando claro para ele, ainda tem bastante coisa para ser conquistada. Mas o teor aí, o tom aí do que está acontecendo é o seguinte, é que a conquista já foi feita. Agora, cabe a cada uma das tribos que vão ocupar esses territórios descritos fazerem essa espécie de expansão aí, tá? Olha o versículo 13. Triste, triste. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e os maacatitas, de modo que continuam a viver até hoje no meio deles, tá? Você vai ver isso com frequência, infelizmente, no relato de várias tribos aí, falhando em obedecer, né? Mas é interessante você parar para observar que aí já não está sob a responsabilidade de Josué, né? Josué fez a parte dele, Josué obedeceu aquilo que Deus havia orientado ele a fazer, havia ordenado ele a fazer, né? Mas as tribos começaram a falhar, né? Qual que é o resumo da distribuição da terra? Dá uma olhada no capítulo 14 aí. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, a gente vai ver dele no finalzinho do livro, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia. Tem que lembrar que já tinha duas tribos e meia no lado oriental aí do Rio Jordão, tá? Não sei se você lembra disso, depois você vai ver no mapa. Como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, tá? Mas aos levitas não deram herança entre os demais. A gente vai ver o que acontece com os levitas depois. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades para viver, com pastagens para seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aí a gente tem uma porção, eu não vou ler isso para a gente ganhar tempo, tá? Mas o que acontece? Moisés, na época que Josué e Caleb voltaram com um relato positivo da terra de Israel, como os únicos espias que voltaram com esse relato, Moisés prometeu a Caleb e a Josué uma herança especial na terra de Canaã. E aqui a gente tem os versículos que falam justamente sobre isso, né? E eu só quero salientar nessa passagem aqui essa expressão que acontece impressionantemente várias vezes. Quer ver? Inteiramente fiel ao Senhor. Inteiramente fiel ao Senhor.
de minha região, se estiver comigo expulsarei. Até Hebreu, foi inteiramente fiel ao Senhor. Né? Então é muito legal você ver que esse homem é descrito como alguém inteiramente fiel ao Senhor. Né? Essa é uma ênfase que o texto dá e que a gente precisa lembrar em sala de aula. Tá? Próximo. Aí o que a gente tem? A gente tem a distribuição das terras, tá? Nas tribos. Então, se você vê que praticamente um capítulo lida com cada uma das tribos, esses são feitos aí ao capítulo 19, tá? Essa aula vai acabar ficando mais curta do que eu imaginei, porque tudo bem, não tem problema, isso aí vocês conseguem discutir em sala de aula aí. O que eu diria para vocês especificamente? Atentem aí para cada um desses versículos na aula aí. Abram e leiam esses versículos, tá? São importantes, são relatos importantes que vão fazer de alguma forma um link para aquilo que a gente vai ver em Juízes. Na verdade, a gente já viu como igreja em Juízes, mas é interessante você ver o que acontece nesses versículos aí. Então, na herança de Judá, dá uma olhada no versículo 63, capítulo 15, Efraim, versículo 10, e Manassés Ocidental, versículos 12 e 13. Tá? E aí vale a pena você dar uma olhadinha aqui na herança de Josué. Né? Josué recebendo a sua herança. E não menos importante, a gente vê que Deus aqui escolhe para o tabernáculo, no capítulo 18, um lugar mais central entre a nação de Israel para ser o local de adoração, o local em que as principais festas ocorrem, até que, bem mais para frente, Salomão vai construir o templo do Senhor. Então, o tabernáculo ele foi para várias cidades, ele foi movimentado para vários lugares, né? Mas Deus escolheu aí, no capítulo 18, uma região central para o tabernáculo. Tá? Então, basicamente, esse foi o mapa mais bonitinho que eu vi, mais entendível, embora esteja em inglês aí, da divisão de terras. Tá? Então, você vê aí que, por exemplo, Manassés acontece, a gente tem a Manassés oriental, que está bem aqui, né, além do Rio Jordão, e a Manassés ocidental, que é uma grande região aqui, tá? A leste, né? A leste, não, desculpa, a oeste do Rio Jordão, né? Na direção do mar Mediterrâneo aí, tá? A gente vê então 2,5 tribos do lado direito do Rio Jordão, Ruben, Gade e Jesur, tá? Aqui Jesur, porque Jesur, Manassés Oriental de Jesur. Né? E as outras tribos divididas do lado esquerdo ao lado esquerdo do Rio Jordão, tá? Então é interessante a gente ver aí Judá aqui e Benjamim, onde perto de Jerusalém, né? Importantíssima região, tá? E isso foi feito por meio de lançamento de Urim e Tumim, né? Que eram umas pedrinhas designadas justamente para isso. Elas ficavam na roupa do sacerdote. O sacerdote era a pessoa responsável por fazer esse lançamento, e a partir desse lançamento as coisas eram decididas, tá? Isso a gente não tem mais, obviamente, isso não acontece, não ocorre mais, mas naquela época era isso que acontecia, tá? Aí a gente tem os 2 últimos capítulos dessa aula, e realmente essa aula vai ficar bem mais curta, eu demorei muito mais tempo montando os slides do que da própria aula aí, tá? Porque eu não li os textos específicos aí que você vai poder ler em sala de aula.
Esse mapa mesmo deu um trabalhão para a gente montar. Mas o que acontece? A gente tem, termina essa porção da aula com 2 capítulos. Esses 2 capítulos, capítulos 20 e 21, eles vão tratar de 2 coisas que eu acho que são extremamente importantes a respeito do cuidado de Deus com a sua nação. Tá? Você fala assim, nossa, vou ter que ler mais isso. Mas isso é muito interessante. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem as chamadas cidades refúgio. Faltou um hífen. Deixa eu botar o hífenzinho aqui. Tá? Cidades refúgio. Tá? O que são as cidades refúgio? As cidades refúgio, elas são locais para os quais uma pessoa que cometeu um crime sem intenção, né, poderia fugir até que a situação ou fosse corretamente lidada, julgada, né, ou que um preço fosse pago para que essa pessoa fosse libertada. Tá? Qual que é o intuito da cidade de refúgio? O intuito da cidade de refúgio é justamente permitir que a pessoa ofendida, tá? No meu entendimento, é isso que eu vejo no texto, consiga esfriar a cabeça antes de tentar resolver a situação. Porque a gente sabe o que acontece quando a gente está de cabeça quente, né? A nossa tendência é fazer besteira, tomar decisões equivocadas. Então, o que acontece é que a pessoa que cometeu o crime ou a situação específica aí, poderia se abrigar ali e a pessoa ofendida não poderia entrar ali sem a permissão, de forma que ela pudesse pensar sobre aquilo que aconteceu. Então, as cidades refúgio são apenas 3, tá? Se você for olhar aqui, ó, Cádiz, Siquém e Ramote Gileade. Tá? Então, você tem praticamente uma do lado direito do Rio Jordão e 2 do lado esquerdo de maneira mais central. Tá? Então, Deus designou isso como uma forma de promover justiça. Tá? E a gente tem as cidades levitas, e isso para mim chama muita atenção. Tá? As cidades levitas são várias, tá? Eu não lembro se são 38, acho que são 38 cidades, eu não tenho certeza, de cabeça assim. Mas o que acontece? Por que essas cidades são tão importantes? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso, né? Se por um lado aqui Deus estava preocupado com justiça, com as cidades refúgio, com as cidades levitas, Deus estava preocupado com instrução. Vamos dizer, de certa forma, eu vou botar entre aspas aqui, pastoreio. Por quê? Porque os levitas eram as pessoas mais instruídas acerca da palavra de Deus. Eles que detinham, eles que guardavam os rolos, os manuscritos, as informações da palavra de Deus eram guardadas com os levitas. Então, o que eu estou entendendo quando eu olho para esse mapa? Né? Esse mapa mostra para mim que em todos os lugares de Israel, da terra de Canaã, você tem a presença da palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? A importância disso? Deus não deixou o seu povo desamparado em termos de orientação. Eu esqueci aqui embaixo rapidamente. Hebron também é uma cidade refúgio, tá? Então a gente tem 4. E Bezar também. Nossa, eu tinha esquecido dessas 2. Perdão. Então você vê, então, todo o território tem tanto cidade de refúgio quanto levitas, quanto a representação dos levitas. De forma que a pessoa que quisesse, precisasse de orientação bíblica, ela poderia ir até essas cidades específicas e conversar com os levitas. Então, em momento nenhum, Deus deixa o seu povo sem instrução. Isso é importantíssimo a gente lembrar,
é importantíssimo por quê? Porque a gente sabe o que vai acontecer em Juízes, né? O povo vira as costas para Deus. De quem é a culpa? Do povo, sempre. Porque Deus claramente nesse mapa mostra que há a disposição e a disponibilidade de instrução às pessoas que não querem buscá-la, querem viver da sua própria maneira. É o que a gente vai ver em Juízes e a gente já viu em alguns versículos aí desse material, ok? Então assim a gente termina essa outra aula aí. De novo, eu pulei conteúdo para você ter tempo para discutir e ver o que você acha mais importante com relação ao material aí.